O presidente da CMTC foi desafiado aqui no Jornal do Meio-Dia ao vivo para percorrer um trecho de ônibus para acompanhar de perto o sofrimento dos usuários. Ele prometeu, mas será que ele cumpriu esse desafio? É o que nós vamos saber agora, porque no Jornal do Meio-Dia a promessa é dívida. O relatório constatou que as rampas estão fora dos padrões técnicos. As estruturas não têm acessibilidade adequada e oferecem riscos aos passageiros. Estão deformadas, mal fixadas no chão e podem não suportar o peso. Isso aqui não tem estrutura nenhuma para firmar uma pessoa. Escorregar, cair, machuca. Mas o jeito que as pessoas entram no ônibus aí, não tem como ser um trem desse aqui, não. O documento do Conselho Regional de Engenharia entregue ao Ministério Público sugere a suspensão imediata do embarque no terminal Vera Cruz. Isso aqui, se era para otimizar tempo, não está otimizando nada. O Jornal do Meio-Dia flagrou um acidente logo no primeiro dia que as rampas foram instaladas para improvisar a entrada dos passageiros nos ônibus do eixo Anhanguera. Foi improviso, é claro. Não tem jeito. Isso aí a gente cai, machuca. Nossa equipe tem acompanhado o drama da população que depende do transporte público. Mudanças promovidas pela CMTC sem consultar a população causaram protestos, revolta. Agora, imagine a situação da Kátia, deficiente visual em meio à multidão. É depender de ajuda dos outros, né? E contar com a sorte. Em entrevista ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o presidente da CMTC, Murilo Guimarães Ulloa, se comprometeu a andar de ônibus com nossa equipe para sentir a dura rotina de quem depende do transporte coletivo. Desde então, nossa produção tenta insistentemente contato com a assessoria e não consegue nem resposta. Convite ou desafio? Qual a dificuldade em utilizar um transporte que você administra? Isso aqui é que nem carro de boi. Isso aqui é para vaca. Então ele tem que cumprir o que ele falou. Só quem paga passagem que sabe. Uma passagem cara dessa em Goiânia para ajudar os ladrões a ficar mais ricos e nós pobres, trabalhador cada vez mais pobre. Situação triste essa do transporte coletivo. As mudanças que foram feitas no papel seriam para beneficiar o usuário, mas na prática a gente percebe que não beneficiaram coisa nenhuma. E o presidente da CMTC ficou devendo, né? Prometeu que iria sim dar uma volta para sentir o que sente, né, o nosso usuário do transporte coletivo, mas até agora parece que a agenda dele está muito cheia. Vamos ao vivo agora a um dos terminais de ônibus. Liliane Bueno, boa tarde para você. Boa tarde, Jordevai, boa tarde a todos. Como a gente viu, essa novela do transporte coletivo tomou uma proporção que parece que não foi suficiente só a população que vive todo dia esse drama reclamar, né, dessas mudanças. A gente viu aí acidentes, viu cadeirantes, pessoas com dificuldade, o próprio Ministério Público aí chamando o pessoal para conversa, porque realmente a população está sofrendo. E agora até o CREA entrou nessa história porque percebeu que o olhar técnico ali realmente tem alguma coisa errada aqui. E é por isso que nós estamos aqui no Terminal Vera Cruz. Eu converso agora com o Edivaldo Maia, ele que é engenheiro civil e gestor do departamento técnico do CREA. Ele fez parte dessa equipe que criou produziu esse relatório encaminhado para o Ministério Público, e é ele que vai falar para a gente sobre essas maneiras aqui que eles perceberam, tudo que está errado aqui nesse terminal. O que vocês perceberam de errado nessas rampas? Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde a todos que assistem a TV. No dia 29, a equipe do CREA, engenheiros do CREA estiveram aqui no terminal e nós procuramos então verificar as situações das instalações que estão aqui. No dia 30 nós enviamos um relatório para o Ministério Público, onde constam basicamente duas recomendações. A primeira, a suspensão imediata do embarque, né, por meio dessas rampas provisórias, por elas não atenderem basicamente dois quesitos, de segurança e o de acessibilidade. Certo, Edivaldo, eu quero que você mostre pra gente, como você estava me mostrando agora há pouco, o quanto tá errado isso aqui. A questão da altura também é preocupante, né? Mostra pra gente, por favor. Entre os vários itens que constam no relatório, um deles é a altura desse guarda-corpo, né? Então nós percebemos aqui que o guarda-corpo tem uma altura, que ela inclusive é satisfatória, mas no entanto, quando chega lá no final da rampa, essa altura foi diminuída e ela não oferece proteção, ou não atende aqueles quesitos que está previsto em norma. Edivaldo. Jordevai, Luciano, uma outra coisa que a gente reparou aqui
é que, como vocês percebem, olha, são 4 rampas aqui onde nós estamos e alguns ônibus aí do eixo Anhanguera, ao pararem aqui, a última porta fica fora da rampa. Isso também é preocupante, né, Edivaldo? Sim, é preocupante e a gente entende que é uma falta de planejamento, porque se você tem ônibus com tamanhos diferentes, o ideal é que a estrutura fosse projetada, né, dimensionada para atender todas as situações, Edivaldo, e não uma situação específica ou só algumas situações. Sim, agora o que o CREA está fazendo para tentar abreviar ao máximo essa burocracia? Depois de apontados os problemas que os usuários sentem já na pele, encaminhar para o Ministério Público encaminhar para a CMTC. Mas o usuário, quando ele vai ver essa questão resolvida e como o CREA está acompanhando isso para que tenha mais agilidade? O CREA entregou o relatório ontem ao Ministério Público. O presidente do Conselho, Francisco Almeida, já conversou com a promotora responsável. A nossa sugestão é de interdição imediata e nós acreditamos, pela parceria que nós temos com o Ministério Público, que ele vai fazer essa notificação imediatamente para os responsáveis pelo transporte. E a sugestão não é só a interdição ou a retirada. Essa retirada é necessária pelo risco que ela oferece, mas que seja executado, né, projetado uma estrutura provisória que atenda aí as condições de segurança e acessibilidade para os usuários. Risco, né, Jordeval e Luciana, que, por exemplo, essa mãe tem visto aqui muito bem, ela está aqui com a gente, olha, nos procurou. Tá difícil para a senhora embarcar com sua filha nessa rampa, né? Ah, com certeza. Muito. Principalmente na hora de eu voltar. Se vocês vier filmar aqui à noite, quando eu volto, eu saio da fisioterapia 4h20, até chegar aqui, já está de noite. É difícil empurrar. Então, para descer, então, aí na hora de pegar o Jardim do Cerrado mesmo, que eu moro lá, eu tinha que esperar até 3 ônibus para caber ela. Tá certo, muito obrigada, viu, pela participação da senhora. A gente acompanha e continua acompanhando, né, Jordeval e Luciana, todo esse sofrimento da população e torcendo para que essas medidas aí realmente sejam ouvidas e que a população tenha respostas diante de todo esse problema. Liliane, obrigado pela sua participação também. Olha, o comentário que a gente tem que fazer é o seguinte: a CMTC deveria ter a humildade de voltar ao sistema do jeito que era anteriormente, porque dessa forma que está hoje não ajudou em nada. Primeiro, as viagens estão mais demoradas, o risco é muito maior, essa improvisação aí é um absurdo. Então, volta ao que era, faz um planejamento, estuda e depois implanta as medidas, porque essa demonstração aí é clara de que não houve planejamento, fizeram aquela coisa apressadinha nas coxas que não teve tempo de preparar. Porque se precisa do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, para denunciar isso, cadê os engenheiros da CMTC, que são engenheiros de trânsito, para perceber que isso aí realmente é uma piada? Cadê esses engenheiros? Isso mostra claramente que não houve planejamento para a adoção dessas medidas. Tanto que as mudanças foram adotadas sem as devidas adaptações para o embarque de usuários, principalmente nesses terminais, nessas plataformas. A melhor forma, a melhor maneira de rever toda essa situação é ouvindo esses usuários e acompanhando, acima de tudo, a rotina do dia a dia dessas pessoas.